televisão exclusiva. Curitiba, Paraná. Cândido Manuel Martins de Oliveira, nascido em União da Vitória em 16 de maio de 1940, filho de Cândido Machado de Oliveira Neto e Jupira Martins de Oliveira. Foi presidente do Centro Estudantil do Colégio Estadual do Paraná, destacando-se como vice-presidente da União Paranense dos Estudantes, sendo imediatamente a seguir eleito presidente dos Estudantes Secundários, UPES. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, ocupou a chefia do gabinete da presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Em 1967, foi nomeado secretário de Estado, ocupando a Secretaria de Educação e Cultura do Paraná. Elegeu-se deputado estadual pela Aliança Renovadora Nacional com expressiva votação. Cidadão honorário de mais de 2 dezenas de municípios paranaenses. Autor das obras A Outra Face da Educação e Plano Estadual de Educação do Paraná. Nomeado em 1981, conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná, sendo eleito para a presidência em 1983 e reeleito em 1984. Atualmente exerce a pasta de secretário de Estado da Segurança Pública do Paraná. Este é Cândido Martins de Oliveira, nosso convidado de hoje no Sala Exclusiva. Boa noite. Estamos iniciando mais uma apresentação de Sala Exclusiva. Essa noite, a presença do atual secretário de Estado da Segurança Pública, um homem que tem uma atividade na vida pública do Paraná muito intensa. Durante toda a sua vida exerceu cargos de proeminência, cargos de importância, através dos quais trouxe a sua contribuição para a construção do nosso Estado. Boa noite, Cândido Martins de Oliveira. Boa noite, Enéas. Boa noite, Silvio. Eu quero, antes de tudo, testemunhar o meu agradecimento pela gentileza do convite e a honra e a satisfação em participar desse programa com muita humildade, pelo qual já passaram figuras extremamente expressivas e respeitadas e respeitáveis da política, da administração, da cultura, do mundo econômico, do mundo jornalístico, do Paraná e do Brasil. Portanto, para qualquer cidadão paranaense, é um orgulho e uma satisfação e uma responsabilidade também estar aqui nesta reunião com os amigos. Na condução desse programa, como habitualmente, conosco, o analista político Silvio Sebastião. Boa noite. Bom, Cândido Martins de Oliveira é de uma família de tradição política no Paraná, que é a família Oliveira, Martins de Oliveira. O seu pai foi deputado estadual desde 1950 até 58. Deputado estadual e atuante aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Seu cunhado, Arnaldo Busato, também teve 5 mandatos eletivos aqui no Paraná, de deputado estadual e deputado federal. Seu irmão, Luiz Alberto Martins de Oliveira, também foi deputado estadual por 3 mandatos ou 4 mandatos, e agora é suplente de senador, tendo assumido o Senado. Então, que desde 1950 até hoje, até essa data, é a família Martins de Oliveira vem tendo mandatos, de pai para filho. E assim é Cândido Martins de Oliveira. Já foi deputado estadual também em 1970 e depois só exerceu outros cargos. Mas o cargo mais importante, o primeiro cargo que ele exerceu, foi de secretário de Estado no governo Paulo Pimentel. É isso que nós queremos saber do Cândido Martins de Oliveira, como é que foi a sua entrada e seu ingresso como secretário de Estado, ainda jovem, uma secretaria de educação, uma secretaria tão importante no Paraná. Veja bem, Silvio, eu participei do final do governo Ney Braga, que antecedeu o governo Paulo Pimentel, como chefe de gabinete do secretário da Educação da época, o Dr. Lauro Rego Barros. E, evidentemente, participei da campanha do Dr. Paulo Pimentel, ao lado dele, ao lado do Ney Braga, ao lado, enfim, daquele agrupamento político que levou Paulo Pimentel ao Palácio Iguaçu. Então, logo o governador assumiu, como eu tinha essa experiência na área da educação, ele me convidou para assumir a presidência da Fundepar, da Fundação Educacional do Estado do Paraná. Então, eu fui presidente da Fundepar, essa entidade que hoje é uma secretaria de Estado no governo Jaime Lerner,
e tão bem presidida pelo meu colega de secretariado, Sigismundo Morgenstern. Lá na Fundepar, nós pudemos desenvolver um trabalho adequado à sua finalidade, reconstrução de escolas, construção e novos projetos, distribuição de merenda escolar, livro didático. Naquela época nós tínhamos uma dificuldade muito grande, porque o governo federal não investia tanto nesse setor. Merenda escolar, por exemplo, eu lembro que o Paraná, naquela ocasião, foi pioneiro em distribuição de merenda escolar, sobretudo para o interior dos municípios. Caderno, lápis, borracha. E, evidentemente, essa nossa atuação, tendo em vista depois um problema que surgiu na área do magistério, o secretário era o Dr. Carlos Alberto Moro, por quem eu tenho grande respeito e admiração, o governador da época entendeu que eu deveria assumir a Secretaria da Educação e Cultura. A Secretaria da Educação e Cultura, na época, abrangia esporte e turismo, abrangia a Secretaria da Cultura, de tal sorte que aqui em Curitiba, quando eu fui secretário da Educação, nós terminamos o Teatro Guaíra, criamos o Museu da Imagem e do Som, construímos a nova sede do Museu Paranaense, reformulamos aquela sede onde era a Prefeitura de Curitiba. Vários projetos conseguimos realizar. Museu de Arte Contemporânea. Museu de Arte Contemporânea, também no meu período de administração. As 3 universidades estaduais, Ponta Grossa, Londrina e Maringá. E uma dezena ou centena de escolas técnicas, escolas profissionalizantes, que graças ao apoio do governador Paulo Pimentel, que foi um homem, e é um homem notável sobre todos os aspectos, tinha uma visão estratégica do desenvolvimento do Estado já naquela época, muito especial. Ele tinha uma visão global. Paulo Pimentel veio do norte do Paraná, como todos sabem, inseriu-se na família paranaense com muito entusiasmo, com muito amor, e comandava o Estado com uma determinação e com uma precisão impressionantes. E nós conseguimos, graças a este apoio e graças à amizade pessoal que sempre me ligou o Dr. Paulo Pimentel, realizar alguma coisa de útil em benefício da educação. Um registro cronológico. Que época foi isso? Que ano foi isso? O Dr. Paulo Pimentel assumiu o governo em 1965. Né? A eleição foi em 65, né? Foi em 66. No começo de 66. Né? Foi exatamente na época em que eu me formei em Direito. Eu me lembro que eu me formei no dia 19 de dezembro, na faculdade, na Universidade Federal do Paraná. Naquela época foi a primeira formatura conjunta que houve, lá no Tarumã. E o governador Paulo Pimentel, eleito já, tinha feito uma viagem para a Europa com a dona Ivone, voltou e participou da solenidade da minha formatura, junto com Aníbal Cury, na época era deputado, e aquilo me deu muita alegria e muita satisfação. E aí o governador assumiu em começo de 66 e fomos praticamente até o final do governo juntos. Eu, nessa ocasião, fui chefe da Casa Civil dele, diretor da Fundepar, secretário da Educação. E, posteriormente, saí do governo, ainda enquanto governador, Dr. Paulo Pimentel, para assumir o comando das suas empresas de comunicação. Comando da Televisão Iguaçu, da Televisão Tibagi, da Rádio Iguaçu na época, porque o governador, que iria, como foi, até o fim do seu mandato, um dos poucos governadores que teve um mandato mais longo, Paulo ficou 5 anos no governo. Nós já falamos e foi aqui. até o último dia do seu governo. Podia ter saído antes, como muitos fizeram e fazem até legitimamente, para ser candidato a deputado federal, ou a senador, teria uma eleição tranquila. O Dr. Paulo tinha um compromisso de honra com o povo do Paraná e cumpriu esse compromisso rigorosamente até o último dia. Vamos recapitular e aduzir. Diretor superintendente da Fundepar, hoje Secretaria de Estado. Secretário de Estado da Educação e da Cultura, mas foi também chefe da Casa Civil. Bom, mas aí depois da Educação ele foi eleito deputado estadual. Sim. Mas na área do Executivo. Aí, chefe da Casa Civil, onde exercia à época, onde se exercia à época a atividade de coordenação política. Sem dúvida. Na época, o governador Paulo Pimentel fez uma alteração no secretariado, não sei se estão lembrados. O chefe da Casa Civil era o general Ítalo Conte. O secretário da Educação era o Dr. Lauro Rego Barros. Eu saí da chefia de gabinete da Secretaria da Educação para substituir o general Ítalo Conte na chefia da Casa Civil do governador. Eu era candidato a deputado federal na época. Em 72,
Eu tinha me projetado e me programado para ser candidato a deputado federal. Estava em campanha no Sudoeste, já tinha deixado a chefia de gabinete da Secretaria de Educação. O meu cunhado, Arnaldo Busato, já era deputado, era candidato à reeleição, e eu estava articulando a minha candidatura para deputado federal. Quando houve uma alteração no secretariado, o governador colocou o Carlos Alberto Moro na Secretaria da Educação, colocou o general Ítalo Conte na Secretaria do Trabalho e Assistência Social, que era ocupada pelo Carlos Alberto Moro, e me convidou para não ser candidato a deputado federal e assumir a chefia da Casa Civil do seu governo, e, em consequência, a coordenação política do governo do Estado. Eu tinha, na época, 25 para 26 anos de idade. E ali, então, começou essa minha trajetória dentro do Poder Executivo. Depois Fundepar, depois Secretaria da Educação. Muito bem. Agora, o Silvio quer saber da deputância estadual. Não, porque aí, quando ele exerceu o governo Paulo Pimentel ficou 5 anos e 45 dias no governo, foi, de fato, o governador que exerceu o maior período dentro do governo do Paraná, nesse período todo. Você, em 70, foi candidato a deputado estadual. Foi. Então, e se elegeu deputado estadual. Perfeito. E foi participar da Assembleia Legislativa. É o primeiro cargo legislativo que você teve. É o primeiro e único, né? Foi porque único. Depois você nunca mais participou. Eu queria saber um pouquinho da sua atividade na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Veja bem, nessa época, então, eu saí do governo para participar da atividade particular, juntamente e justamente nas empresas do Dr. Paulo Pimentel. Foi nessa época também que fui nomeado como procurador do Tribunal de Contas do Estado. Cumpri aquela missão e aquela tarefa que o governador me incumbira nas suas empresas particulares. E entendi que era o momento de eu participar de uma eleição, na eleição de 1970. O meu cunhado, Arnaldo Busato, que era deputado estadual, candidatou-se a deputado federal, e eu me candidatei na região sudoeste do Estado a deputado estadual. Nos elegemos, o Arnaldo com uma expressiva votação como deputado federal, e eu, na época, com a terceira maior votação do Estado, perdi em números de votos para o deputado João Mansur, da época, que já era deputado, tinha sido, inclusive, presidente da Assembleia, e para o Wilson Fortes, que também já era deputado e já vinha de uma reeleição. Dos candidatos novos, eu fui o deputado mais votado, com 39.800 votos. E a sua participação na Assembleia? Na Assembleia eu estive num período muito difícil, porque eu era do partido do governo, da Arena, mas vinculado politicamente, com lealdade política, ao ex-governador Paulo Pimentel. E foi praticamente imposto às correntes políticas do Estado, o ex-deputado e ex-governador Haroldo Leão Pérez, que tinha um atrito grave com vários segmentos do Paraná, segmentos políticos e segmentos administrativos. De início rompeu e criou um constrangimento com o Poder Judiciário, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, e voltou suas baterias contra o ex-governador Paulo Pimentel. Eu me senti moral e politicamente na obrigação de romper com o governo, muito embora sendo do partido do governo. E rompi com o governador, na época, fiquei na defesa intransigente dos postulados e da credibilidade, da moralidade, da legalidade dos atos do governo Paulo Pimentel, e, por estranho que pareça, me aliei na época, eu, o deputado Paulo Camargo e o deputado Irondi Silvério, à bancada do MDB, que eram 9 deputados, inclusive o ex-governador Álvaro Dias, o prefeito Antônio Bellinati, o Nivaldo Krieger, que era de Guarapuava, e vários outros, o Sebastião Rodrigues, Alencar Furtado e vários outros deputados. E fazíamos uma oposição tenaz ao governo Haroldo Leão Pérez, lá dentro da Assembleia, muito embora tivéssemos expressiva minoria. Bom, aí aconteceu o quê? O governador Haroldo Leão Pérez, premido pelas circunstâncias e pelo governo federal, renunciou ao governo. Assumiu quem? Um velho amigo que eu tinha, um professor pelo qual eu tinha e tenho o maior respeito, um dos homens públicos mais corretos e mais lúcidos que o Paraná teve, o professor Pedro Viriato Parigô de Souza, com quem eu tinha uma ligação muito grande, porque trabalhamos juntos no governo Paulo Pimentel, eu como secretário da Educação e ele como presidente da COPEL. E quando eu fui secretário, eu fiz um movimento aqui com os estudantes, para levar os estudantes de Curitiba para o interior do Estado, para prestação de serviço.
eu mobilizei mais de 3 mil estudantes universitários. Foi o germe do projeto Rondon, depois a nível nacional. Exatamente. Nós criamos um projeto tão bom que se transformou no movimento nacional. E o governo federal, que na época era um governo autoritário, proibiu o governo do Paraná de repetir aquele projeto. Eu pegava núcleos de estudantes, por exemplo, de odontologia, de medicina, de veterinária, de filosofia, punha dentro de uma condução e levava para o município mais distante. Pegamos a periferia do Paraná, a região mais pobre, lá na barranca do Paranapanema, em Porto Rico, por exemplo, nas ilhas, onde o povo sofria incrivelmente, porque o governo não chegava lá. Nós chegamos através de equipes de estudantes. Durante as grandes férias, em dezembro, janeiro, fevereiro, nós tivemos durante 3 meses o pessoal trabalhando gratuitamente e fazendo... Claro que eu conseguia material escolar, conseguia remédio, inclusive professores da universidade nos ajudaram nessa campanha. A FAB, na época, eu me lembro que o Délio Jardim de Matos era o comandante aqui da aeronáutica, nos deu aviões, inclusive transportamos para os lugares mais distantes esses rapazes e moças de avião. E por coincidência, algum tempo atrás eu fui a Londrina, semana passada, entregar viaturas da Polícia Militar. Lá encontrei uma senhora que veio me cumprimentar e me disse: você não lembra mais de mim, mas eu participei daquele projeto que você comandou, que nós íamos para o interior. E conheci o meu marido, que era estudante também, casamos e hoje vivemos aqui em Londrina. Vários médicos, porque o Paraná tinha, como tem, uma característica. A nossa Universidade Federal do Paraná recebe gente do Brasil inteiro, pela excelência do seu ensino, do seu estudo. É uma universidade antiga, tradicional, recebe gente do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eles vêm, ocupam as vagas dos nossos estudantes aqui, não há nenhum demérito nisso, mas rigorosamente não plantavam nada no Paraná. Então eu achei, e eles também, os estudantes, o que faltava era oportunidade, que o momento era aquele para que eles ajudassem o Paraná, que estava lhes dando uma formação gratuitamente através da Universidade Federal do Paraná. Foi um projeto que teve um sucesso tão grande, como disse o Enéas, que transformou-se num projeto nacional. E não foi o primeiro embrião. Criou-se ao seu tempo o Centro de Treinamento de Professores, eu não sei hoje o nome que se dava aquilo. E foi dali que, aprimoradamente, com o passar do tempo, se criou o Faxinal do Céu. Na época, nós tínhamos um problema difícil na área da educação, que era a reciclagem dos nossos professores. Professorado com muita boa vontade, com muito entusiasmo, com muita vontade de trabalhar, mas sem oportunidade de reciclagem. Aí nós conseguimos um recurso adicional da área do governo federal e construímos aqui em Curitiba, no Boqueirão, quase perto da Vila Auer, o Centro de Treinamento do Magistério, o CETEPAR, que nos possibilitou, no governo Paulo Pimentel, a reciclagem de 22 mil professores. Fazíamos projetos cíclicos e colocamos 22 mil professores nesta reciclagem. Agora, com o governo do Jaime Lerner e com o secretário Ramiro na educação, esse projeto foi muito aperfeiçoado. Faxinal do Céu é uma universidade do professor da mais alta qualificação, que realmente vai dar um resultado futuro, imediato, para o sistema de educação do Estado, fantástico, Enéas. É um projeto realmente que tem sido elogiado por técnicos da mais alta qualificação a nível internacional. E, na verdade, este projeto de reciclagem do magistério paranaense começou lá nos idos de 67, 68, através do CETEPAR. Cândido, na Assembleia Legislativa você também teve uma atuação importante, que foi naquele seu período, de 71, que teve a nova Constituição. Que ela foi elaborada uma emenda constitucional em 67 pela Assembleia Legislativa, depois, no seu período, houve a Constituição de 71. E você trabalhou ativamente. Poderia falar um pouquinho dessa Constituição, que era um projeto vindo do Haroldo Leão Pérez? Na verdade, houve um problema e uma batalha muito grande na Assembleia Legislativa, porque havia tido uma reforma na Constituição Federal e isto obrigava os estados a adaptarem os postulados constitucionais estaduais aos postulados da Constituição Federal. Isto era como é obrigatório, quer dizer, a Constituição do Estado não pode desrespeitar as normas básicas, as cláusulas fundamentais
da Constituição Federal. Pode até, em algumas questões, e um pouco mais longe, especificar determinadas questões, mas jamais contrariar. E o governo do Estado, o governo Paulo Pimentel, tinha montado uma comissão de juristas para elaborar uma proposta de adequação da Constituição do Estado à Constituição Federal. Quando o governador Leon Pérez assumiu, ele desfez todo este trabalho do governo anterior, criou na paróquia, ou na antessala do Palácio Iguaçu, uma comissão cujos nomes nós não conhecíamos, e mandou um monstrengo para a Assembleia Legislativa. Na verdade, absolutamente inconstitucional, muitos dos dispositivos que continham essa proposta de emenda, e nós batemos firme, nós que éramos da oposição, aliado ao PMDB, ao MDB da época, questionamos grandemente isso, eu apresentei várias emendas, houve um equívoco na tramitação legislativa, e a bancada do MDB, levada por mim ao escritório do professor René Dotti, entrou com um mandado de segurança contra a tramitação desta emenda na Assembleia Legislativa, e eu me lembro que o ex-desembargador Dorfman, que era o presidente do Tribunal de Justiça, concedeu a liminar, suspendendo a tramitação da emenda constitucional Leon Pérez aqui no Estado do Paraná. E foi uma grande vitória legislativa, política, mas, sobretudo, uma vitória do bom senso do Poder Legislativo e do Poder Judiciário do Estado. Dos deputados atuantes também, que é bem claro, né? Naquele período na legislatura de 70 a 74, foi um grupo de deputados atuantes. Eu considero, talvez, a melhor legislatura que teve na Assembleia Legislativa foi esse período de 70 a 74. Deputados atuantes que conseguiram, inclusive, esse fato importantíssimo, que é derrubar uma Constituição feita dentro do Palácio, no Haroldo Leon Pérez, que depois foi destituído do governo. Quer dizer, não tinha nada de bom ali, porque ele também não tinha nada de bom para oferecer. Olha, eu recebo aqui a lembrança de que, por palpitante, por momentoso e por imprescindível, quer se tratar do assunto de segurança. Claro, o nosso entrevistado dessa noite, o Cândido Martins de Oliveira, é o secretário titular da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Mas nós vamos, claro, evidentemente, conversar e muito sobre isso. Mas para encerrar esta parte, durante um bom período da sua vida, durante alguns anos, exerceu a função de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Tribunal de Contas é importante, é necessário. Como é o Tribunal de Contas? Sem dúvida, né? O Tribunal de Contas, o regime democrático, o Estado de Direito Democrático, exerce uma função de extrema importância do controle da administração pública, controle da legalidade, controle da moralidade, controle da economicidade, controle da eficácia e da publicidade dos atos administrativos. Publicidade não se relaciona à publicação oficial, não publicidade no mau sentido. E eu era procurador do Tribunal de Contas quando o então governador Ney Braga, tendo em vista uma vaga que surgira no Tribunal de Contas, com a aposentadoria do conselheiro Raul Viana, um dos melhores conselheiros que o Tribunal de Contas do Paraná teve e o Brasil teve, o governador Ney Braga entendeu de me convidar para ocupar esta função de conselheiro. Foi a minha nomeação a primeira que passou pelo crivo da Assembleia Legislativa. Antigamente o governador pura e simplesmente nomeava quem ele desejava, evidentemente, cumprindo o perfil constitucional, os parâmetros constitucionais, os ditames da Constituição, mas era livre escolha do governador. A minha nomeação, já sob a égide de uma nova etapa constitucional, dependeu da aprovação da Assembleia Legislativa. Eu tive a aprovação unânime da Assembleia Legislativa e me transformei em conselheiro do Tribunal de Contas e vim a exercer posteriormente a presidência dessa Corte de Contas, a corregedoria, a vice-presidência, por vários períodos administrativos. E considero que o Tribunal de Contas do Paraná, não apenas pelos seus conselheiros, auditores e procuradores, mas também, quem sabe até principalmente, pelo seu quadro técnico, é um órgão extremamente qualificado para o exercício da sua função constitucional. E é um exercício muito importante no contexto democrático. O Tribunal de Contas não é subordinado a nenhum dos poderes, tem autonomia administrativa, fiscaliza os atos administrativos e aqueles que importam em despesa
do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Poder Executivo, além das câmaras de vereadores e das prefeituras municipais. Só esta gama de responsabilidade nos dá o nível de trabalho e de responsabilidade também que tem o Tribunal de Contas. Eu não tenho dúvida de que os tribunais de contas são efetivamente essenciais para que a sociedade tenha um controle sobre o governo. E não existe hoje, modernamente, administração pública que não tenha um controle eficaz da sociedade através dos tribunais de contas e do Poder Legislativo. Secretário Cândido Martins de Oliveira, vamos conversar sobre segurança pública. Mas, em seguida, nós vamos a uma pausa, a um intervalo rápido e voltamos com sala exclusiva e a presença do secretário de Segurança, Cândido Martins de Oliveira. Ele é econômico, não faz barulho, nem produz fumaça ou substâncias tóxicas. Estas são apenas algumas das vantagens do carro elétrico, que tem índice zero de poluição, bem diferente dos danos que os carros térmicos causam ao meio ambiente. A apresentação do Clio elétrico da montadora francesa Renault chamou a atenção de muita gente em Curitiba. Nossa equipe fez um test driver para conhecer melhor o veículo. Abastecido por baterias que são recarregadas com energia elétrica, ele faz 100 km ao custo de $2. A velocidade chega no máximo 95 km por hora. Segundo o diretor de Planejamento e Produto da Renault no Brasil, Laurent Bernard, o carro não deve ser comercializado tão cedo no país, por causa das taxas de importação e ICMS. Segundo ele, o objetivo da Renault é mostrar os investimentos que a fábrica está fazendo na área de energias alternativas. O objetivo não é de vender porque o preço do carro já é muito alto na Europa e seria com os impostos alto demais no Brasil. Mas é demonstrar a avança tecnológica da Renault na área das energias ecológicas, das energias ambientais e de começar a abrir o debate sobre o carro elétrico. Voltamos com sala exclusiva e a presença do nosso convidado essa noite, o secretário de Segurança, Cândido Martins de Oliveira. Agora sim, segurança pública. Um quadro geral, secretário. Aumentou a criminalidade no estado do Paraná, diminuiu a criminalidade. Antes de entrarmos em detalhamentos da coisa, se anuncia aí agora um trabalho feito por um órgão nacional, me parece o Ministério da Justiça, dizendo que os índices de criminalidade no estado teriam aumentado. Há uma contestação sobre isso? Na verdade, né, a questão de segurança pública é uma questão muito delicada. Você avaliar, dizer que a segurança diminuiu ou aumentou, claro que nós temos parâmetros técnicos para fazer esta avaliação. Mas se for uma pergunta com esta característica, eu acho muito difícil que no mundo moderno de hoje, não apenas em Curitiba, no Paraná, todo o Brasil e no mundo inteiro, alguém não tenha ainda sofrido um constrangimento em termos de segurança. Ou alguém pessoalmente, uma agressão pessoal, agressão ao seu patrimônio, se não na sua casa, na casa do seu vizinho, de um parente seu, de um filho seu. Na verdade, este é o retrato que existe. Quem cria esta situação não são as forças de segurança. Ao contrário, a criminalidade é uma consequência. Ela não é causa, ela é uma consequência do quê? Do desemprego, da desarmonia no lar, da desarmonia social, da falta de oportunidade de vida, do baixo salário, até do problema de saúde, físico ou mental. Então há uma série de razões para você analisar o problema da criminalidade. Às forças de segurança compete a repressão, no bom sentido, com cautela
e com responsabilidade. E um planejamento sério e responsável para que esta criminalidade que existe e é visível não assuma o comando da sociedade. Nós temos que ter uma visão estratégica de combate à criminalidade com muita seriedade e com muita responsabilidade. Na verdade, e vejam como os equívocos acontecem, até com boa intenção. Esta pesquisa a que você se refere, Enéas, e que foi publicado maldosamente por órgãos de circulação nacional para atingir Curitiba, para atingir o Paraná, porque o Paraná transformou-se na menina dos olhos dos empresários internacionais para aqui fazer o seu investimento. E isto, evidentemente, desgosta a muitos estados e a muitos políticos do próprio estado. Então, esta pesquisa, que eu qualifico como maldosa e tecnicamente mal elaborada, visou prejudicar o Estado, querendo dar uma visão de que o índice de criminalidade no Paraná e em Curitiba era maior até do que em São Paulo, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, comparativamente, o que é visivelmente um absurdo. A maldade foi tão grande que se somou a crimes violentos, acidentes de trânsito, quando nós sabemos que são coisas absolutamente diferentes. A estatística criminal, quem diz isso não sou eu, são os técnicos em criminologia, nacionais e internacionais, têm que fazer a diferença da tipologia criminal, da origem e da razão desta criminalidade e do evento, do delito em si. Crime doloso, crime culposo, crime com arma branca, crime com revólver, crime em razão de assalto, estupro, sequestro. São coisas diferenciadas que nós temos que catalogar e analisar com responsabilidade. O último sequestro que nós tivemos aqui no Paraná foi assim que eu assumi a Secretaria de Segurança Pública. Foi o último. Lá em Cândido Rondon. Não tivemos mais nenhum sequestro aqui no estado do Paraná. Nenhum sequestro caracterizado como sequestro efetivamente como aquele, onde 7 pessoas, 4 mulheres e 3 crianças, foram aprisionadas numa casa com bandidos de alta periculosidade, extremamente armados, facínoras, que vieram do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e ali tipificou-se o sequestro. Nós derrubamos e liquidamos esse sequestro. Secretário, desculpe interromper, mas naquela oportunidade, em última análise, quer-se dizer isso. Naquela oportunidade você deu um recado. Aqui no Paraná, sequestro não. Que não aconteceu mais. Na verdade não foi com essa intenção, mas o recado foi dado. Quer dizer, nós não agimos com esse intuito. Nós estávamos ali numa situação de angústia e de sofrimento tão grande, pelo risco de vida das pessoas sequestradas, uma criança de 9 meses, uma ameaça que eu tinha uma linha telefônica com quem eu falava diariamente, a todo instante, com o líder dos sequestradores do outro lado, e eu percebi que estava tratando com gente muito perigosa. Mas, graças a Deus, a partir dali, nós não tivemos mais nenhum sequestro. Veja outra coisa, né? Como a estratégia da segurança pública é uma coisa séria. Nós criamos o Serviço de Criança Desaparecida aqui no Paraná, que não tínhamos em governos anteriores. Hoje nós vemos com dor no coração o retrato, e a empresa particular tem nos ajudado, a imprensa tem nos ajudado na divulgação do retrato dessas crianças que foram sequestradas, roubadas ou mortas, ou estão aqui dentro do Brasil e estão fora do Brasil. Nesta administração, com a criação de um grupo especial que trata de criança desaparecida, não tivemos nenhuma criança desaparecida em Curitiba e no Paraná. O Cicride. O Cicride, que nós criamos na administração do Jaime Lerner. Patrulha Rural, que nós criamos no interior do município, liquidou um tipo de crime organizado, doloroso e cruel, sobretudo na região oeste do Paraná, ao longo do Lago de Itaipu. Nós tínhamos ali, desde Guaíra, passando por Cândido Rondon, Santa Helena, Itaipulândia, até Foz do Iguaçu, ao longo de 110 quilômetros de margem do Lago de Itaipu, quando assumimos a Secretaria de Segurança, uma situação de terror, porque o crime organizado se humilhava no Paraguai, atravessava o Lago de Itaipu em 10 minutos, faziam barcaças com 4 tonéis,
pranchas de madeira, 4 pranchas de madeira, iam para o Paraná, atravessavam, saindo do Paraguai, vinham para o Paraná, entravam nos pequenos sítios, já com informação, estupravam, matavam, roubavam trator, veículos, bens, e ainda ameaçavam. Se denunciar para a polícia, nós vamos voltar aqui a semana que vem. Nós tínhamos uma média de 4 assaltos desta natureza por semana. A tal ponto que esta é uma região, vocês conhecem, de terras fertilíssimas que estavam perdendo o seu valor comercial e os nossos agricultores queriam sair de lá e não tinham para quem vender as suas propriedades. O que eu fiz? Por isso, eu estou citando como exemplo que na área de segurança você tem que ter estratégica, visão e, sobretudo, homens preparados para a ação deste tipo. Mandei os grupos Tigre, o COP, os grupos especiais da Polícia Civil. Procedemos durante 4 meses uma investigação séria. Ninguém sabia que a nossa polícia estava lá. Polícia descaracterizada, derrubamos as quadrilhas, prendemos muitas quadrilhas, houve confronto e tiroteio entre policiais, e aí complementamos um serviço, criamos as chamadas patrulhas rurais. O que é a patrulha rural? É uma Toyota, um carro forte, especial, com 2 motocicletas, um armamento especializado e com homens da Polícia Militar especializados. Só nesta área do Lago de Itaipu temos 12 patrulhas rurais. E diminuiu o índice de criminalidade, né? Liquidamos com este tipo de criminalidade, né? Muita gente até acha que eu faço uma ousadia quando dou este dado. Há mais de 1 ano e meio nós não temos nenhum assalto a pequenos proprietários no oeste do Paraná. Secretário, nós entrevistamos aqui a semana passada, na sala exclusiva, o grande jornalista Roberto Barroso Filho. A Ernesto perguntou a ele qual era o maior problema do Paraná. Ele foi claro, só deu segurança pública. Essa semana agora, na quarta-feira, meu genro, às 9 horas da noite, passando do automóvel, 5 moleques, um revólver 38, já no rosto dele, assaltaram, tiraram o automóvel dele, roubaram o carro dele. E olha, só não fizeram nada porque ele é muito calmo e aqui em uma cidade, na Brigadeiro Franco, esquina com a Carrasco dos Reis. Não? Quer dizer, isso está acontecendo diariamente em Curitiba, secretário. A população hoje está amedrontada em Curitiba, porque essa rapaziada, tudo de 16, 17, 18 anos, os jornais todo dia falam isso, os repórteres policiais falam isso. Não? Então, ele citou o Roberto Barroso, o jornalista Roberto Barroso, como um problema sério, é o problema de segurança pública. Como é que nós vamos sanar tudo isso, secretário? Veja bem, eu concordo com o Roberto Barroso e concordo com você, tanto que no início eu disse que dificilmente nós encontraríamos alguém ou uma família que não tivesse sofrido qualquer tipo de constrangimento. Mas o problema de segurança pública não é um problema privilégio de Curitiba ou do Paraná, é um problema internacional. Eu não quero com isso tirar a responsabilidade que nós temos, e eu vou dizer como é que vamos sanar isso. Temos um planejamento para isso também. É um problema internacional porque o crime organizado é internacional hoje. Tráfico de droga é internacional, contrabando de armas. Tem uma coisa muito séria, Silvio. Quando tínhamos o regime comunista, as indústrias bélicas fabricavam armas, metralhadoras, para vender para os países porque havia uma ameaça de confronto internacional. Com a queda do Muro de Berlim, com a liquidação do regime comunista, nós não temos mais o risco de confronto internacional. Agora, esses que produzem armas deixaram o seu comércio? Não. Eles continuam produzindo e estão vendendo para quem? Para os países do terceiro mundo. Arranjando novos clientes. Para a quadrilha organizada, para o crime organizado. Então nós temos hoje, por exemplo, um fuzil que está em uso no Rio de Janeiro, suíço, que dá 600 tiros por segundo, que para um tanque de guerra. E as nossas quadrilhas e crimes organizados, graças a Deus, não no Paraná, estão disponibilizando esse tipo de armamento. Esta é uma questão, a internacionalização do crime. Daí a nossa preocupação, da internacionalização das forças de segurança. Por que nós criamos o CODESUL aqui? Que eu sou presidente, com o Rio Grande do Sul, com Santa Catarina e com o Mato Grosso do Sul, para troca de informações. A quadrilha que age no crime organizado de assalto a banco, tráfico de drogas em Curitiba é a mesma que age em Florianópolis, em Porto Alegre e lá no Mato Grosso do Sul. De roubo e de assalto de banco, a mesma coisa. Então nós temos vários níveis de combate,
a essa criminalidade. É evidente que o que aconteceu com o seu genro e o que corriqueiramente acontece não faz parte deste crime organizado, que é o mais perigoso, mas que induz pelo exemplo que dá à criminalidade. E pode até ser uma consequência. Não, sem dúvida. É o tóxico, é a arma, Claro. daqui a pouco isso tudo está em ação. Exatamente. Quer dizer, é uma consequência do crime organizado. Agora, esta sensação de insegurança, que leva o doutor Roberto Barroso a dizer com razão que o maior problema que nós temos é um problema de segurança, às vezes não corresponde tanto à realidade. É uma impressão que nós temos. Por exemplo, você vem aqui e conta este evento que aconteceu, que na verdade aconteceu. Eu venho e conto aquilo que aconteceu com o meu vizinho. Quem está nos ouvindo vai somando estes fatos e cria na sua alma e no seu coração uma sensação de insegurança. A mídia produzida no Rio, em São Paulo, a grande televisão, as grandes cadeias, retratam crimes que não ocorrem aqui, que ocorrem lá. Mas quando nós vemos um crime hediondo cometido lá em Belo Horizonte, ou lá em Pernambuco, ou lá em Alagoas, nós temos a impressão de que isso está acontecendo na beira da nossa casa. E nos dá uma sensação de intranquilidade. E nós divulgamos os crimes. A mídia é muito competente para isso, mas divulga muito pouco as vitórias que nós temos sobre os criminosos. Se você abrir o jornal hoje, você vai verificar que nós diariamente em Curitiba e no Paraná estamos derrubando quadrilhas. Eu tenho hoje preso no COP e na Delegacia de Vigilância 3 quadrilhas de assalto a banco. Nós estávamos, não sei se vocês perceberam, a partir do dia 8 de janeiro para cá, com um volume de assalto a banco crescente e assustador. Eu me preocupei muito com isso. Resolvemos fazer um planejamento sério em cima disso. Derrubamos 3 quadrilhas de assalto a banco, estão presos agora, nós ainda não divulgamos isso, porque eu quero tirar o serviço de toda essa gente, para saber a sua origem. Eu já sei que são de São Paulo, muitos do Espírito Santo, outros, e eu quero saber as ligações que eles têm no interior do Estado e nos demais estados que compõem o Conselho de Segurança do Poder Sul. Quer dizer, a polícia está batendo firme, a polícia está atuando, tanto está atuando, que as nossas cadeias estão superlotadas. Secretário, até pode ser interessante, uma matéria interessante para ser discutida com mais vagar. A Secretaria de Segurança ou o Governo do Estado tem alguma pesquisa que indique, pesquisa junto ao povo, junto à comunidade, que indique em que grau de insatisfação da população com relação à segurança, ou de medo, de temor? Veja bem, não há uma pesquisa com relação à insatisfação. Nós fazemos pesquisas... Você faz uma pesquisa do que o povo quer. Certo, eu quero perfeito. escola, quero transporte, Claro. quero água, quero segurança. Claro. Não, a questão de segurança pública é um item. Hoje todos nós concordamos. Sim, mas é cabeça de pesquisa, não? Não, cabeça de pesquisa. O grande problema que nós enfrentamos hoje é o desemprego. Esse é o grande problema. Que gera uma série de coisas. Que gera também, evidentemente, um pai de família desempregado, desesperado, ele de repente vira um criminoso. Até um cidadão que não tenha má índole, não tenha um defeito de caráter, eu não estou justificando o crime em razão disso, mas várias ocorrências nós verificamos na área policial, que é o desespero, efetivamente. A segurança estaria em que patamar nisso aí? Segundo, Veja terceiro, bem, nós quinto, temos oitavo? problemas, dependendo da área, Inés, porque isso é uma questão, se nós fizermos uma pesquisa, e nós temos pesquisa em todo o Paraná, a segurança aparece em 3º ou 4º lugar. Se nós formos ao sítio cercado aqui em Curitiba, a segurança vai aparecer em 1º lugar. Essa pesquisa que saiu aí, a que eu me referi, que eu disse que foi mal feita, é tão mal feita que até não tem inteligência naquilo que fez com má intenção. Porque caracterizou como região de maior índice criminal o centro de Curitiba. E, na verdade, não é assim. Nós sabemos onde temos os maiores índices de ocorrência criminal no Estado. São exatamente nos bairros mais desassistidos. Aí você vai me perguntar, quais são os programas, e eu quero ter oportunidade de dizer isso, que vocês têm não para liquidar com a criminalidade em Curitiba e no Paraná, mas pelo menos amenizar e controlar Quais são os este programas, surto. secretário? Exatamente, eu quero entrar aí. Secretário, antes de começar seu programa, eu quero contar um fato. Aqui em Curitiba, o secretário sabe melhor do que nós, a rapaziada, a mocidade da periferia de 16, 17 anos, é que aparece nos jornais, sempre assaltando, cheque e pessoas na rua. E o grande assalto é feito hoje em Curitiba por rapazes, pelo menos eu tenho dito sobre isso, eu não sei se confirma. Bom,
e não resolve esse problema. Esse rapaz que é? É o rapaz que está na periferia, que o pai é bêbado, alcoólico, o pai não tem emprego. Quer dizer, não vê nada no futuro esse rapaz de 16, 17 anos. Ele é um rapaz que vai morrer daqui com 25 anos, ele está morto. Está morto porque vai ser criminoso, vai ser bandido, vai morrer até pela polícia ou por outra pessoa. Muito bem. E não existe nada que dê a esse alguma coisa de bom para ele, um futuro para esse rapaz de 16 anos. O prefeito Rafael Greca, quando foi candidato a prefeito em Curitiba, ele prometeu a escola técnica nos bairros. E não cumpriu. Não fez uma escola técnica em bairro nenhum de Curitiba. Se ele tivesse cumprido, secretário, acho que hoje você não teria as preocupações que tem, porque esse tipo de criminalidade já estava terminando ou acabando por completo. Porque esse rapaz seria o mecânico, encanador, eletricista, estofador, quer dizer, alguma função de ter na vida, ia ter um futuro na sua vida dentro de uma escola técnica. Não? Então ele poderia ser alguém que ele não vai ser. Então ele sai da periferia, vem para a cidade com revólver 3, 4, que aconteceu, que eu contei com o meu genro, eram 5 meninos, não? Que vêm com revólver 38 assaltar a gente em Curitiba. Eu acho que se fizesse uma reunião com a Federação da Indústria, a Federação do Comércio, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Educação, e montasse algumas escolas técnicas nos bairros para essa rapaziada aprender alguma função para ter um futuro na vida, resolveria, em parte, alguma coisa disso. É uma solução que foi dada, não é minha ideia, a ideia é do prefeito Rafael Greca, só que não foi cumprida. É uma sugestão ao secretário de Segurança Pública que veio do prefeito. Silvio, todas as questões que você abordou são questões fundamentais e importantes, não apenas no que se relaciona à segurança, mas na própria formação da sociedade e da cidadania. Na verdade, essa questão de educação é uma questão fundamental em todo esse procedimento. Nós esperamos que, efetivamente, isto venha a acontecer. Há alguns entraves, eu fui secretário da Educação, conheço bem esse processo. Hoje, a formação técnica está praticamente na mão do governo federal. Mas a Federação da Indústria, a Federação do Comércio do Paraná, poderiam muito bem ajudar na formação dessas escolas técnicas. Sem dúvida, um projeto que aglutinasse toda a coletividade seria extremamente útil e de grande valia, sem dúvida. Muito bem. Secretário, ia a rolar alguns programas que a Secretaria desenvolveu, ou está desenvolvendo, mas eu gostaria de, quando fizesse isso, nos contasse desse programa que foi lançado agora, esses dias, a patrulha escolar, a patrulha das escolas, o que significa, o que objetiva, além dos outros programas. Na verdade, a patrulha escolar, Enéas, se insere dentro desse problema que o próprio Silvio estava falando. Essas gangues organizadas, gangues de bairro, que depredam ônibus, que assaltam, que pegam a dona de casa, o estudante, e prendem dentro do automóvel e levam no caixa eletrônico para tirar o dinheiro. Isso está acontecendo de maneira generalizada. Tem várias causas e várias razões. A principal delas, o sistema bancário não faz a sua própria segurança. Nós não temos em Curitiba mais do que 10% das nossas casas bancárias com sistema de segurança. Muito embora tenhamos uma lei municipal que obriga as casas bancárias, os bancos, a terem o sistema de segurança. Pessoal, porta giratória, detector de metais, câmara filmadora para inibir o assalto. Nós não temos nada disso, isso está na lei, é obrigatório. A FEBRABAN, com quem eu me reuni no início do governo Jaime Lerner, com todos os donos de banco e setor de segurança dos bancos, não fez absolutamente nada. Por uma razão muito simples, não há prejuízo financeiro para o banco. O banco assaltado, o seguro no outro dia cobre. Então não há necessidade. Mas a pessoa que é morta no assalto... Esta é a minha preocupação. Eu disse a eles, como digo publicamente, minha preocupação não é o dinheiro do banqueiro, é a vida do seu cliente e a vida do seu funcionário. Agora, o nível, eu não vou usar uma palavra forte, peço até desculpa, de irresponsabilidade nesse setor, é tão grande que nós vemos bancos em lugares absolutamente inadequados, em lugares que são chamariz para ladrão. Esses dias foi assaltado, e bancos oficiais, inclusive o Banco do Brasil, foi assaltado o Banco do Brasil, perto do Jardim Social, na rua Augusto Stresser, e eu passei pessoalmente lá, o caminho para minha casa, parei e fui visitar esta agência para ver o que tinha acontecido. É um convite para os ladrões. É uma casa de esquina, não tem sequer muro,
deve ter 3 ou 4 entradas, facilidade para quebrar o vidro e para entrar lá. Bom, então o cidadão entra, rouba, assalta, coloca em risco a vida dos clientes, dos funcionários. No outro dia a polícia é culpada. Muito bem, o que nós estamos fazendo, né? Eu quero voltar agora ao raciocínio anterior. Nós estamos tratando de polícia com uma visão abrangente deste processo. A patrulha escolar, que nós acabamos de lançar, o governador Jaime Lerner lançou na semana passada, ou nessa semana que termina, no Colégio Estadual do Paraná, no dia 27. A patrulha escolar vai liquidar aqui em Curitiba e na região metropolitana com um problema muito sério e vai ter uma repercussão muito grande em todo tipo de crime, inclusive este que vitimou seu genro. Porque nós vamos colocar uma patrulha especializada com homens e mulheres, um grupo de soldadas da Polícia Militar, especialmente treinados, viaturas próprias, sistema de comunicação especializado, armamento próprio, para atender às 237 escolas de Curitiba e da região metropolitana. Vamos implantar ainda, nos moldes da patrulha rural e da patrulha escolar, a patrulha metropolitana, onde nós vamos ter acesso, através de Toyotas, de motocicleta, de cavalos, de grupos armados da Polícia Militar e investigadores da Polícia Civil, aos bairros mais distantes aqui de Curitiba e da região metropolitana, com uma rede de informação que vai fazer uma proteção geral aqui na região metropolitana, em Curitiba, e nos principais focos de criminalidade em todo o estado do Paraná. Esta integração com um sistema de comunicação e de informação entre as polícias, entre o Ministério Público, entre os estados que compõem o CODESUL, vão nos dar condições de efetivamente combater a criminalidade. Por quê? Porque nós já equipamos a nossa polícia, nós já renovamos a frota da Polícia Militar, entregamos agora 100 novas viaturas, até o dia 15 de março mais 642 novas viaturas na Polícia Militar, mais de 600 novos veículos na Polícia Civil. Vamos entrar pesado neste ano na perícia criminal, no Instituto de Criminalística, no Instituto Médico Legal, que foram relegados a um plano secundário em governos anteriores. Vamos efetivamente dar uma nova fisionomia à nossa estrutura de polícia científica, à nossa polícia militar, à nossa polícia civil e um planejamento sério, adequado e corajoso para o combate à criminalidade. E o SIAT? SIAT é uma vitória fantástica. O Corpo de Bombeiros só tinha SIAT em Curitiba. Nós já levamos no governo Jaime Lerner o SIAT para Londrina, para São José dos Pinhais, para Foz do Iguaçu. Vamos levar este ano a 25 cidades que compõem os chamados anéis de integração que o governador Jaime Lerner fala em termos rodoviários, mas que tem um projeto global de governo que vai desde o policiamento até o SIAT. E mais uma coisa, o respeito que este governo tem aos policiais. Pela primeira vez na história da Polícia do Paraná e do Brasil, o nosso policial militar e o nosso policial civil têm seguro de vida e seguro de acidente de trabalho. Por incrível que pareça, Enéas e Silvio e telespectadores, atividade policial que é uma atividade de risco. O cidadão sai de madrugada de casa e não sabe se volta vivo, porque vai enfrentar bandidos extremamente bem armados. Nós não tínhamos colete à prova de bala em número suficiente, tínhamos um armamento arcaico e não tínhamos seguro de vida e nem seguro de acidente de trabalho. Quantos policiais nossos morreram, foram hospitalizados, a família não tinha dinheiro para pagar o remédio desse policial. E quando ele vinha a falecer, não tinha dinheiro para pagar o próprio enterro do policial. Secretário, antes de lhe dizer que o nosso tempo acabou, mas acabei dizendo, eu gostaria de um compromisso, de que em uma outra oportunidade acedesse a um convite nosso para voltar e continuarmos a discutir a questão de segurança tão bem explanada e, quem sabe, de outra forma colocada. Traremos aqui outros depoimentos, outros dados, outras perguntas para poder se explicar melhor à população. Vai nisso também alguma coisa muito certa. Quer dizer, não é necessário, não é preciso, não é justo que só um lado fale, crie-se uma comoção e o outro lado não consiga colocar informações do que está acontecendo ou do que está programado para acontecer.
Para encerrar, e como última pergunta, que muitas vezes o entrevistado não gosta e o telespectador há de dizer, mas por quê? A coisa ia tão bem no plano administrativo, por que jogar política no meio? Secretário Cândido Martins de Oliveira, há um clamor dos seus companheiros, dos seus amigos, sente-se isso em todos os lugares, no sentido de pleitear, de pedir a sua volta à atividade política na vida pública do Paraná. Será candidato ou não será candidato? Veja bem, a atividade política eu já voltei. Sim. Na hora que eu saí do Tribunal de Contas, que assumi um cargo público, a Secretaria de Segurança Pública, que passei a integrar a equipe política e administrativa do governador Jaime Lerner, eu assumi compromissos de natureza administrativa e compromissos de natureza política. Eu acho que a minha biografia está completa. Com isso eu não quero dizer que não serei candidato. Eu pertenço a uma equipe de governo, sou um soldado desta equipe de governo, e se dentro do planejamento político, da visão global de política, que o chefe da minha equipe política tem, que é o governador Jaime Lerner, entender que a minha posição deve ser de disputa de um cargo legislativo, eu não tenho o menor constrangimento em disputar. Até porque gosto da disputa, eu sou preparado para a disputa, psicologicamente adestrado para isso, e não tenho nenhum receio. Tenho uma região que me viu nascer, me viu crescer, uma família que me dá um amparo muito grande nesse sentido, e eu, por outro lado, tenho uma responsabilidade. Eu quero levar até o último dia de governo este programa de segurança pública. Isto nós vamos fazer com muito carinho e com muito cuidado. Quer dizer, qualquer candidatura minha será um incidente de percurso, porque o meu desejo é complementar o programa administrativo, que eu acho muito sério, muito responsável na área de segurança pública. Existe reeleição para secretário de Estado agora? Secretário Cândido Martins de Oliveira, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. O secretário Cândido é o primeiro secretário de Estado que vem ao nosso programa, inaugura uma nova fase, trazendo pessoas da administração e que poderão contar coisas que estão acontecendo no Paraná. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Inés, muito obrigado, Silvio, eu agradeço muito a gentileza, estou permanentemente à disposição de vocês como amigos e, sobretudo, como homens de imprensa e que formam a opinião pública. Obrigado, secretário. A você, telespectador, muito obrigado por ter estado conosco até esse momento. E nós vamos estar juntos no próximo domingo com mais uma apresentação de Sala Exclusiva. ZYB 415.